Boa tarde, meus amigos. Sexta-feira. Ontem participei de uma live com o Matheus aí de Novo Hamburgo, do canal Apostando na Vitória. E junto com o repórter do Vaguinha, o Igor, né? Foi uma live de 1 hora e pouco, muito bacana. Foi fazer com eles. E a gente falou de alguns assuntos ali que a gente falou nessa live, que eu fiz uma pesquisa hoje de alguns treinadores, sobre grandes nomes que a gente teve no futebol brasileiro como treinadores. E no final eu botei 2 que são promissores, são bons, mas são jovens ainda, estão começando a carreira. Não fazem muito tempo que são treinadores. Mas nós falamos, inclusive, que dão muito valor hoje no Brasil para treinadores estrangeiros e eles não resolvem a situação. Olha o Inter, quantos jogadores estrangeiros tiveram aqui depois que eles mandaram o Abelão embora e ninguém resolveu. Teve 2 brasileiros e o resto foi tudo estrangeiro e ninguém resolveu nada. Que os brasileiros estão ultrapassados e alguns que já desistiram, mas grandes treinadores. E eu vou nominar alguns deles aqui, da história desses treinadores aí, os caras que fizeram história no país. Vou falar o nome deles. Não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo curto, porque eu vou falar de alguns nomes aí, uns 11 nomes de grandes treinadores que a gente teve, e 2 que estão aí como emergentes, estão como treinadores fazendo campanhas boas aí no brasileiro. 2 treinadores, na minha opinião. Mas assim, ó, vocês imaginem, olha os treinadores que a gente teve no Brasil. Nós tivemos Rubens Minelli. Olha quem foi Rubens Minelli como treinador de futebol. Olhem a história desse cara. Seu Enio Andrade, aqui do Rio Grande do Sul. Olha a história que teve o seu Enio Andrade, campeão brasileiro invicto no Internacional em 79. O Minelli em 75, 76. E isso sem contar a história deles em outros clubes também, né? Aí nós tivemos o Muricy Ramalho, seu Muricy, sabe? Puxa vida, gente, quantos grandes treinadores a gente teve. Vamos falar no Abelão, o Abelão que fez a história que fez no Inter e foi desvalorizado por essa diretoria porca que tem no Internacional. Tivemos o grande Luxemburgo também. Olha quantos treinadores a gente teve nesse país aí, que hoje é uma dificuldade para conseguir um treinador no Brasil de primeira linha. O grande, inclusive acho que já nos deixou há pouco tempo, o Jorge Lobo Zagallo. O Zagallo, olha a história que foi o Zagallo no Brasil como treinador. Luiz Felipe Scolari, olha o Filipão, cara. Olha a história do Filipão. Carlos Alberto Parreira. Vocês parem para pensar, gente. E hoje nós não temos ninguém em condições para chamar para um grande clube, assumir e resolver os problemas. O Adenor Tite também, aqui do Rio Grande do Sul, que hoje também parece que está defasado, mas é um grande treinador, ou foi um grande treinador. Os últimos trabalhos dele não foram bons, mas anteriormente, esses últimos trabalhos dele, ele foi grande em todos os clubes que ele passou. Foi no Grêmio, foi no Inter, foi para tudo que foi lado aí. Grande treinador. Aí nós temos, numa escala um pouco mais baixa, Dorival Júnior, mas bom treinador também. E tivemos o grande Tele Santana. Aí vocês imaginam esses nomes que eu estou citando aqui, a história dessa gente como treinador de futebol. E hoje, para contratar um treinador no Brasil, é um parto, é uma tristeza. Nós não temos mais treinadores em condições para assumir grandes clubes no Brasil. O Flamengo se deu bem lá com os promissores, aí o Luiz Felipe lá no Flamengo, né, que está comandando a equipe do Flamengo, que está fazendo campanha, e não sei se não vai ser o campeão brasileiro, entre eles e o Palmeiras, que vão disputar o brasileiro, sabe?
E aí nós temos também no Bahia lá o Rogério Ceni, que também dá uma demonstração de ser um bom treinador, emergente, né? Estão aí, mas são poucos que a gente pode dizer assim, ó, puxa, o futebol brasileiro daqui a pouco vai nos apresentar uma lista de grandes, bons e emergentes treinadores, mas não dá para dizer isso. Não dá para dizer porque a gente tem, na minha opinião, 2 emergentes aí, 2 que tem futuro como treinador. Aí falam, os gremistas, mas o Renato Portaluppi é arrogante, ele pensa que é melhor do que todo mundo e não é, ele sempre joga a culpa nos outros. É mais ou menos como o Cudê também, o Cudê jogava a culpa nos outros, não nele. Ele fazia tudo errado e botava a culpa no resto, menos nele. O Renato é assim também. Então eu não posso assinar embaixo que o Renato é um bom treinador. Não, o Renato eu acho que até já desistiu, acho que nem vai mais. Acho que não vai mais treinar ninguém. Então, tem essas questões aí, né? Nós tivemos aí que alguns treinadores, daí o Papito, que jogou no Inter e tem a história dele no Inter e tal, mas, sabe, eu queria ver um trabalho dele num clube grande para para poder falar bem do Papito. Para poder dizer, o Papito é um emergente, o Papito é bom também, sabe? Porque é complicado, gente. Como é que vai se dar bem o futebol brasileiro do jeito que nós estamos? Tendo que buscar treinadores na Argentina, buscar em Portugal, como a gente trouxe um treinador de Portugal, como esse que está no Palmeiras lá, o Abel, poxa, esse aí é nota 1000 perto dos que estão trabalhando no Brasil hoje. É nota 1000 perto desses aí. Claro que, como eu falei, o Luiz Felipe é promissor e o Rogério Ceni também, mas estão em clubes, né? Um está lá disputando o título com o Flamengo e o Rogério Ceni está lá fazendo campanha com o Bahia lá, né? Então, mas é muito pouco para um país do tamanho do Brasil, que é o país do futebol. Queira ou não queira, é o país do futebol. E aí nós estamos com todos esses problemas aí. Gente, eu fico decepcionado de ver que no país não tem, parece que não tem, ninguém mais tem compromisso de trabalhar no futebol, de fazer cursos, de estudar muito esquemas de jogo, de aprender a conhecer a cabeça individual de cada jogador que ele tiver no grupo, para poder tirar o máximo de cada jogador num jogo de futebol. Os treinadores hoje não tem nada disso. A psicologia dos treinadores hoje é zero. É muito pouco a psicologia dos treinadores hoje, que deveriam estudar um pouco de psicologia para poder comandar clubes do tamanho de Inter, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético de Minas, Cruzeiro e esses grandes clubes do país aí, Botafogo, Vasco e aí vai. Fluminense, né? Então, esses caras teriam que fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre futebol e sobre psicologia para poder comandar grupos de jogadores. Infelizmente, hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais. Parece que todo mundo abandonou, que não precisa mais. Bom, mas também se a gente pensar que na CBF eles fazem tudo que fazem lá, prejudicando clubes, prejudicando time, inventando história, um VAR que inventa coisa que não existe e prejudica clubes, um treinador que em campo aí não assume a responsabilidade, um árbitro em campo que não assume a responsabilidade de que ele é o juiz e passa a responsabilidade para o VAR apitar por ele. São tantas coisas erradas no futebol que me deixam com nojo. Gente, tá quase 10 minutos. Eu falei sobre o que eu queria aqui, eu vou encerrar e eu vou fazer um outro, talvez amanhã ou depois, um outro vídeo aqui, falando daí sobre aquela história que eu comentei na live ontem junto com o Igor e o Matheus lá, tá? Então tá, valeu gente, obrigado e até o próximo vídeo.